Pessoal, tudo bem? Então, eu trouxe hoje para vocês a correção daquela atividade de classificação e nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, vamos lá. O que é classificar? É tu analisar, nesse primeiro momento, se ele é um alcano, um alceno ou um alcino. Para o hidrocarboneto ser um alcano, tem que ter somente ligações simples. Alceno, se tiver pelo menos uma ligação dupla, e alcino, se tiver pelo menos uma ligação tripla. Então, vamos lá. Aqui na letra A. Esse composto aqui tem somente ligações simples, né? Percebam que tem somente uma barrinha. Então, é um alcano. Como que a gente dá nome para os alcanos? É o prefixo do número de carbonos mais a terminação ano. Então, o prefixo do número de carbonos tem lá naquela tabelinha que eu já mandei para vocês. Vamos contar quantos carbonos tem. Tem 1, 2, 3, 4, né? Lembrando que quando a representação é assim, cada pontinha equivale a um carbono. Então, se tem 4 carbonos, o prefixo para 4 é but. Então, but mais a terminação ano. Então, butano. Agora aqui na letra B. Esse composto aqui é um alceno, porque percebam que tem uma ligação dupla aqui. Então, se tem ligação dupla, a classificação dele é alceno. Como que a gente dá nome para os alcenos? É o prefixo do número de carbonos, a posição da insaturação, da ligação dupla, e a terminação eno. Como assim a posição? É em qual carbono está localizada a ligação dupla. Lembrando que a gente sempre tem que enumerar a cadeia carbônica de modo que a ligação dupla ou tripla inicie no menor número de carbono. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente começar a enumerar da esquerda para a direita, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Ó, a ligação dupla começou no carbono 2. Agora, se a gente enumerar da direita para a esquerda, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Percebam que, começando a contar da direita para a esquerda, a ligação dupla começa no carbono 3. Então, qual a numeração menor? Aqui o carbono, a ligação dupla começa no carbono 2 ou aqui a ligação dupla começa no carbono 3? Aqui ele começa no carbono 2. Então, vai ser essa numeração que a gente vai utilizar, da esquerda para a direita. Então, qual que é o nome desse alceno aqui? Se tem 5 carbonos, o prefixo de 5 é pente. Hífen. Qual que é a posição da insaturação? Começou no carbono 2. Então, pente 2. E como é um alceno, terminação eno. Pente 2-eno. Existe uma nomenclatura que é menos atual, mas que alguns livros ainda estão presentes, que é, tu começa pela numeração 2-penteno. Também alguns livros, mas essa é mais desatualizada, mas em alguns livros ainda encontra, tá? Então, vou mostrar para vocês, para o caso de vocês utilizarem um livro aí como estudo complementar, se aparecer assim, também antigamente era usado. Agora, aqui na letra C, ó. Aqui na letra C, eu já mostrei para vocês os carbonos, então fica um pouco mais fácil, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E qual que é a classificação desse hidrocarboneto? Ó, tem uma ligação tripla. Se tem ligação tripla, é um alcino. E como que a gente dá nome para os alcinos? Da mesma maneira que a gente dá nome para os alcenos, só que a terminação vai ser ino de alcino. Então, é o prefixo do número de carbonos mais a posição da ligação tripla e a terminação ino.
A regra da posição é a mesma que a regra dos alcenos. A gente tem que enumerar a cadeia carbônica de modo que a ligação tripla inicie no menor átomo de carbono. Então, olha só, se eu começar a enumerar da esquerda para a direita, a ligação tripla vai começar no carbono 1, 2, 3, 4. Vai começar no carbono 4. Agora, se eu começo a enumerar da direita para a esquerda, a ligação tripla vai começar no carbono 1. Então, qual que vai ser a numeração? A que me dá a ligação no menor carbono, ou seja, no carbono 1 da direita para a esquerda. Então, qual que vai ser o nome desse composto aqui? Se tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo de 5 é pente. Qual que é a posição da ligação tripla? Começou no carbono 1. Então, pente, 1, e a terminação ino, porque é um alcino. Então, pente 1, ino. Ou, como antigamente também era utilizado, 1 pentino. Tá? Aqui é um O. Pentino. Agora aqui, na letra D, ó, qual que é a classificação desse hidrocarboneto? Tem ligação dupla. Se tem ligação dupla, é um alceno. Quantos carbonos tem esse alceno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prefixo de 7 é ept. Esses prefixos todos tem na tabela já que eu dei para vocês nos materiais anteriores. Ept. Qual é a posição da ligação dupla? Se eu começar a contar da esquerda para a direita, vai ser 1, 2, 3. Começa no carbono 3. Se eu começar a contar da direita para a esquerda, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, qual que vai ser a posição que eu vou utilizar? A posição 3, que é a menor. Então, ept 3 eno, porque é um alceno. Mesma coisa, letra E. Quantos carbonos tem na letra E? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que é a classificação da letra E? Alceno também, porque tem uma ligação dupla. Então, alceno. Prefixo para 7 carbonos, que a gente viu ali em cima, ept. Qual que é a posição da ligação dupla? Se eu começo a contar da direita para a esquerda, começa no carbono 1. Se eu começo a contar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual que vai ser a numeração que eu vou utilizar? O 1, que é a numeração menor. Então, ept 1 eno. Agora a letra F. Ó, a letra F, qual que é a classificação? Tem uma ligação tripla aqui, ó. Se tem ligação tripla, é um alcino. Quantos carbonos tem esse alcino? Tem 1, 2. Tomem muito cuidado, pessoal, porque às vezes, quando é essa representação aqui, as pessoas confundem, colocam assim, 1 e 2. Não, entre a ligação tripla tem 2 carbonos, tá? Então, apesar dela ser reta aqui, um pouco mais comprida, tem um carbono na ponta de cada ligação, tá? Então, é 1, 2, 3, 4. Prefixo de 4 carbonos é but. Qual que é a posição da ligação tripla? Se eu começo a contar da esquerda para a direita, começa no carbono 1. Se eu começo a contar da direita para a esquerda, ou daqui de cima para baixo, começa no carbono 1, 2, 3. Começa no carbono 3, a ligação tripla. Então, eu vou escolher a posição 1, que é o menor valor. Então, but 1
ino, porque é um alcino. É difícil de fazer o O aqui sem virar a folha. Alcino. Letra G, somente ligações simples. Se é só ligação simples, é um alcano. Qual que vai ser o nome desse alcano? Tem 1, 2, 3 carbonos. Prefixo de 3, prop. Alcano, a gente só coloca o prefixo do número de carbonos e a terminação ano. Então, o nome desse composto aqui é propano. Vou reescrever aqui porque ficou feio ali. Propano. Tá? Então, o nome desse composto aqui é propano. Por último, mas não menos importante, a letra H. De novo, aqui eu coloquei já os carbonos e os hidrogênios. Percebam que essa representação de fórmula estrutural é diferente dessa aqui, né? Nessas aqui a gente coloca os átomos de carbono e de hidrogênio. Nessa aqui a gente acaba suprimindo, né? Não mostrando os átomos de carbono e hidrogênio. São representados pelas pontinhas, né? Onde cada ponta tem um carbono. Então, quantos carbonos tem nesse composto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. O prefixo de 8 carbonos é oct. E qual a classificação desse hidrocarboneto aqui? Tem uma ligação dupla aqui. Se tem uma ligação dupla, é um alceno. Vou escrever mais aqui na pontinha, é um alceno. Então, como que a gente dá nome para alceno? Prefixo mais a posição da insaturação, da ligação dupla. Se eu começo a contar da direita para a esquerda, a ligação dupla vai começar no carbono 1, 2, 3. Vai começar no carbono 3. Se eu começo a contar da esquerda para a direita, a ligação dupla vai começar no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Vai começar no carbono 5. Então, qual que vai ser a numeração que eu vou utilizar? O 3, que é o número menor. Então, oct, 3, eno, porque é um alceno. E aqui a gente acabou a nossa atividade. Então, pessoal, vejam que não é difícil. O que que a gente tem que fazer? Primeiro, tem que identificar se é alcano, alceno ou alcino. Por quê? Porque alcano é a terminação ano, alceno é a terminação eno, e alcino é a terminação ino. O prefixo do número de carbonos é o mesmo independente se for alcano, alceno ou alcino. É só seguir aquela tabela. Met para 1, et para 2, prop 3, but 4 e assim por diante, seguindo aquela tabela que eu dei para vocês nos materiais anteriores. Quando for alceno ou alcino, ou seja, quando tiver ligação dupla ou tripla, a gente tem que dizer em qual posição, em qual carbono que começa aquela ligação dupla ou tripla. E sempre tem que ser o menor carbono. Então, a gente vai sempre enumerar da direita para a esquerda e da esquerda para a direita e ver qual dessas numerações vai dar o menor número para insaturação, que nem aqui, ó. Começou da direita para a esquerda, posição 1. Começando da direita para a esquerda, posição 3. Então, eu vou escolher a menor posição. Não é difícil, tá, pessoal? É bem tranquilo. É só fazer com calma, com paciência e prestar atenção nas regrinhas. Então, por hoje era isso, a correção. Espero que vocês tenham compreendido melhor. Qualquer dúvida, é só me procurar. Se cuidem e até a próxima!